Pronto. Bom, então hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre os sujeitos de direito internacional, falando sobre o Estado. Como nós conversamos já no nosso último encontro, a Convenção de Montevidéu de 33, Convenção Interamericana de Montevidéu, ratificada pelo Brasil e internalizada no direito brasileiro em 1937, estabelece os elementos constitutivos do Estado. Lembrando que esses elementos constitutivos, eles não impedem que o Estado atue na sociedade internacional enquanto não houver o reconhecimento da sociedade internacional. Mas esses elementos constitutivos, eles são indispensáveis para que a sociedade internacional possa entender que há um Estado distinto, com individualidade própria e características próprias. Assim, os elementos constitutivos, eles são a população permanente, o território determinado, o governo e a capacidade do Estado se relacionar com outros Estados. Nós vimos, inclusive, na semana passada, o primeiro elemento, que é a população permanente. E na noção de população permanente, eu procurei distinguir para vocês a ideia de população, povo e nação. A Ana está querendo fazer alguma pergunta? Não, deve ter sido, então, a abertura só... Vai ter o slide sim, Petra. Que bom que vocês também falam slide, então não me sinto velho. Mas slide é correto até nos dias de hoje, eu pensei que não fosse, né? Que slide é da época que se usava um carrossel de fotozinhas, né? E ia projetando uma imagem na tela. É a ideia mesmo, né? Bom, então, essa ideia de população permanente como conjunto de habitantes que estão em um determinado território e mantêm uma relação estável com o Estado, ela é definida por critérios de nacionalidade. E que cada Estado, na sociedade internacional, tem a liberdade, fruto do princípio da autodeterminação dos povos e também dos Estados, para estabelecerem os critérios de nacionalidade. Bom, rapidamente, sem adentrar em conceitos mais profundos de direito constitucional, porque isso os veteranos tiveram em direito constitucional e os calouros terão na unidade relativa a direito constitucional, eu gostaria então de falar alguma coisinha mais sobre esses elementos. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui a apresentação. Se vocês não estiverem conseguindo, por favor, vocês me digam, tá bem? Sim, agora sim. Vocês gostam de apresentação, né? Matheus já falou agora assim, que ele gosta mesmo. Então, vamos lá. Então, isso aqui é tudo que eu tenho falado com vocês em resumo. Vocês já viram essa imagem sobre sociedade internacional, sobre as fontes de direito internacional, aí eu e o professor Gabriel dividimos um pouco a matéria. A mesma coisa sobre os princípios do direito internacional, onde eu me foquei mais na Constituição Federal, e também o Gabriel acabou lembrando na atividade com vocês algo sobre a resolução da ONU de 70. Né? Então, eu comecei o estudo dos sujeitos de interação pública com vocês, e aí lembrei sobre os elementos constitutivos. Essa aqui é a aula passada, né? Ainda. Agora vamos então para a aula de hoje rapidamente. Bom, quais são os critérios de nacionalidade que o Brasil adota e que se prestam, então, para a definição do que é população permanente para o Estado brasileiro? O primeiro critério é o que distingue a nacionalidade entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. A matéria ela se encontra no artigo 12 da Constituição Federal. Então, são filhos de brasileiros nascidos no exterior, também considerados brasileiros natos, não apenas aqueles que são nascidos em território nacional. Isto ocorre justamente porque o Brasil, com relação aos filhos de brasileiros nascidos no exterior, adota para eles esta possibilidade. E mais, se os pais estiverem a serviço do Brasil, o critério do ius sanguinis será assim estabelecido, até mesmo porque os pais estão prestando uma atividade em favor do Estado brasileiro. O registro de nascimento como filho brasileiro pode, em princípio, ser feito a qualquer tempo.
Então, ele deve ser feito na repartição brasileira, que está no exterior, e este registro deverá ser comunicado imediatamente quando os pais ou interessados estiverem em território nacional, fazendo-se, então, a averbação desse registro no primeiro cartório de registros civis do Distrito Federal. Há alguns que até admitem que, eventualmente, seja no estado em que a pessoa terá domicílio. Obviamente, esse registro poderá ser feito até pelo próprio interessado quando ele atingir a maioridade civil, exercendo definitivamente a opção como brasileiro. Isso significa que, se uma pessoa nasce fora do território brasileiro, embora esteja protegida pela legislação brasileira nessa situação que estou mencionando para vocês, filhos de brasileiros nascidos no exterior e pais a serviço do Brasil, essa pessoa poderá não optar pela nacionalidade brasileira quando atingir a maioridade civil. E, neste caso, esta pessoa comunicará à autoridade brasileira que ela renuncia à nacionalidade brasileira. Essa é uma opção que ela tem, então é perfeitamente possível isso. Os filhos de estrangeiros brasileiros também são considerados brasileiros desde que esses estrangeiros não estejam a serviço do seu respectivo país. Então, da mesma forma que o Brasil trabalha com essa proteção para os filhos de brasileiros de pais a serviço do Brasil, o Brasil também trabalha com esta ideia dos estrangeiros que estão ou não estão a serviço do seu respectivo país. Então, se uma pessoa nasce aqui no território brasileiro, ela é, em princípio, considerada brasileira, pouco importando se os pais são estrangeiros. Porém, se os pais não estiverem a serviço do seu país no território brasileiro, porque se eles estiverem a serviço do seu país no território brasileiro, na verdade, essa definição é de que o registro deverá ser feito levando-se em conta o ius sanguinis, segundo o nosso sistema jurídico brasileiro. O segundo grupo de nacionalidade que nós temos no Brasil, além dos natos, são os naturalizados. E a lei básica que trata do assunto não é a Constituição Federal, a bem da verdade. Nós temos uma lei que acaba esmiuçando este assunto que a Constituição traz no artigo 12, que é a Lei 13.445, de 27 de maio de 2017. Esta lei trabalha com algumas situações diferentes para que os estrangeiros possam ser naturalizados brasileiros. Então, se uma pessoa nasce em um outro estado, esta pessoa poderá ser naturalizada perante o Estado brasileiro por algumas modalidades que esta lei, que é conhecida como Lei das Migrações, oferece. Quais são essas modalidades? A naturalização ordinária, a naturalização extraordinária, a naturalização provisória, a naturalização definitiva e a naturalização especial. Para que uma pessoa obtenha a naturalização comum, que é a ordinária, ela precisa, obviamente, ter capacidade civil. Ela não pode apresentar antecedentes criminais, nem aqui no Brasil e nem no seu país de origem. E ela deve estar mantendo efetiva residência no território brasileiro há pelo menos 4 anos. Já há uma outra situação de naturalização que se dá para o estrangeiro que não sabe ler ou escrever em língua portuguesa. Neste caso, ele precisa demonstrar 15 anos de residência no Brasil. É a hipótese de naturalização extraordinária. O que quer dizer? Se o estrangeiro não souber ler e escrever português, ele não conseguirá a naturalização comum, a ordinária. Ele precisará provar um tempo maior de residência, percebam vocês a diferença, de 4 para 15 anos. E, obviamente, a questão dos antecedentes criminais também será levada em consideração,
para concessão ou não da naturalização. A naturalização também poderá ser concedida de forma provisória, diz a nossa lei brasileira, e isto até decorre de uma convenção internacional que o Brasil é signatário, para aqueles que são residentes no país, mas têm menos de 10 anos de idade. Então, vamos supor que uma criança venha acompanhada dos pais aqui no Brasil e, com relação a esta criança, já se pode pedir a naturalização provisória. Essa naturalização provisória, quanto mais tempo os pais forem ficando aqui no Brasil, melhor a situação deles pais. Mas o filho ou a filha continua com a naturalização provisória até atingir a maioridade civil. E atingindo a maioridade civil, ela terá 2 anos para exercer a opção da nacionalidade. Se ela continuará com a sua nacionalidade de origem ou se ela requererá a conversão de sua nacionalidade em nacionalidade brasileira. Eu não estou ainda falando aqui da binacionalidade ou da segunda nacionalidade. Então, neste caso, quando a pessoa atingir a maioridade civil, ela terá 2 anos para se decidir. É um tempo bem razoável para decidir se ela ficará ou não ficará no território nacional com nacionalidade brasileira. Se ela não optar pela nacionalidade brasileira, não tem problema nenhum. Só que aí ela submeterá à legislação comum dos estrangeiros e perderá o privilégio que ela teve pelo tempo de infância e de adolescência que ela ficou no território brasileiro. E a última hipótese de naturalização é a naturalização especial, que é concedida em situações diplomáticas que o Brasil analisa, então, casuisticamente, através do Ministério da Justiça. Bem, essas são as situações principais que dizem respeito à nacionalidade. Eu procurei passar para vocês um enfoque mais relacionado a direito internacional, diferentemente do que é feito em direito constitucional. Há com relação à nacionalidade, não questões relacionadas à aquisição, que foram as que eu tratei para vocês até agora, mas questões relacionadas aos limites de direitos, né? Então, uma pessoa que adquire a nacionalidade porque é naturalizada, esta pessoa ela tem igualdades de direitos. É o que diz a nossa Constituição e é o que diz a nossa lei de imigração, a que eu mencionei há pouco para vocês. Mas essa igualdade de direitos entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado encontra limites constitucionais. E os limites constitucionais estão no próprio artigo 12. São eles a impossibilidade de ocupar cargos ou ingressar em carreiras públicas. Assim, o estrangeiro não pode ser presidente da República ou vice-presidente, não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode ingressar em carreira diplomática, não pode ser ministro da Defesa e nem oficial das Forças Armadas. Mesmo que ele já esteja naturalizado, ele não poderá ocupar esses cargos ou ingressar nessas carreiras. Também não poderá exercer as funções de conselheiro da República em qualquer conselho ou comitê que seja instituído pela Presidência da República. E ele, apesar de ter a naturalização dele, ele tem restrições também no que diz respeito a ser sócio proprietário, no sentido de sócio majoritário, de empresas de jornalismo e radiodifusão. Esta é uma proibição que também existe, mesmo que ele seja brasileiro naturalizado. Então, há limites para a situação do estrangeiro, como vocês podem perceber aqui. Bem, e a possibilidade de se obter a famosa dupla nacionalidade? Sim, até pouco tempo atrás, no Brasil, havia uma proibição disso. E se um brasileiro adquirisse uma segunda nacionalidade, ele deveria comunicar ao Estado brasileiro para informar isso e, eventualmente, se sujeitaria às consequências deste ato. Mas, já há alguns anos, essa ideia foi superada, felizmente.
sobreveio legislação que autoriza a dupla nacionalidade. Até mesmo porque, na prática, muitos brasileiros que adquiriam a dupla nacionalidade simplesmente silenciavam o fato e não comunicavam isso para as autoridades brasileiras porque não lhes era interessante perder a nacionalidade brasileira. Tá? Então, por conta disso, nós temos essa situação que vocês podem perceber quanto à dupla nacionalidade. Eu posso também ter a dupla nacionalidade quando há imposição de naturalização ao brasileiro, né? Essa situação diz respeito a alguns países que, diante do fato de que o Brasil, alguns anos atrás, não admitia dupla nacionalidade, alguns países até concediam a nacionalidade a naturalização para o brasileiro. Era o caso da Holanda, por exemplo. Desde que o brasileiro, então, demonstrasse a residência na Holanda e declarasse que tinha intenção de ali permanecer na Holanda, né? Essa imposição de naturalização ao brasileiro, ela ocorria justamente como uma espécie de pressuposto para se admitir o brasileiro em alguns países, em virtude dessa restrição que havia anteriormente aqui no Brasil. Por fim, com relação a este tema, porque esse tema é um tema que é um apêndice ao elemento população permanente, como nós já falamos aqui, a situação dos portugueses e dos brasileiros. Portugueses e brasileiros, por força do Tratado da Amizade, que está aqui marcado na imagem, é uma convenção internacional celebrada por Brasil e Portugal diante de reuniões da comunidade portuguesa, da comunidade da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa, da CPLP, se adquiriu a ideia de se aproximar ainda mais, estreitar ainda mais os laços entre Portugal e Brasil. E esse tratado da amizade e da cooperação, ele trabalha com a possibilidade do português adquirir a quase nacionalidade de brasileiro e o brasileiro adquirir a quase nacionalidade de português. Quase nacionalidade, como vocês podem perceber, não é nacionalidade inteira. Para se obter a nacionalidade inteira, é necessário o cumprimento de outros requisitos. Mas esse tratado acaba possibilitando ao brasileiro adquirir uma quase nacionalidade ampla no que diz respeito a direitos políticos em Portugal e uma quase nacionalidade restrita no que diz respeito a direitos civis. E o mesmo ocorre com portugueses no Brasil. Os portugueses no Brasil, eles podem, com base no Tratado da Amizade, também obter essa quase nacionalidade. Essa quase nacionalidade tem esse nome de quase porque não dá todos os direitos efetivamente iguais em todas as situações. Há algumas poucas exceções. Claro, o trato do Brasil aos portugueses é bem melhor do que a um outro estrangeiro qualquer, por força dessa convenção internacional. E o mesmo ocorre com relação ao trato dos portugueses para com os brasileiros. É bem mais privilegiado do que aquele tratamento que os portugueses dedicam a outros estrangeiros. Bem, com relação a esta situação dos brasileiros natos e dos brasileiros naturalizados e da dupla nacionalidade, eu já falei para vocês da possibilidade de renúncia da nacionalidade e a nacionalidade também pode ser perdida por cancelamento em virtude do fato do naturalizado ter exercido uma atividade nociva ao interesse nacional, o que normalmente é alguma atividade relacionada a crimes hediondos, né? Então, uma vez proferida a sentença condenatória deste brasileiro naturalizado, da pessoa que é naturalizada brasileira, os autos dessa sentença condenatória criminal são encaminhados ao Ministério da Justiça. E em procedimento administrativo próprio, se avaliará se é o caso de se proceder ao cancelamento administrativo da naturalização
concedida ao estrangeiro ou não. Estas eram as principais informações com relação aos brasileiros natos e aos brasileiros naturalizados. Agora eu gostaria de falar um pouco mais da situação do estrangeiro, porque ele não mantém uma relação estável. Então, ele não é considerado membro de uma população permanente, a menos que ele tenha naturalização. Então, como é que fica a situação dele perante o Brasil, já que ele não integra, se ele não for naturalizado, a chamada população permanente? Nós temos 4 questões muito importantes referentes à situação jurídica do estrangeiro e que eu quis trazer aqui para vocês nessa primeira parte da aula de hoje. A primeira delas, o estrangeiro ele não pode estar em situação irregular no Brasil. Aliás, assim como nós não podemos estar em situação irregular em um outro país, né? Parece que tem um microfone aberto, o pessoal está pedindo para prestar atenção aí e desligar. Obrigado. Então, como é que fica a situação do estrangeiro? Apesar dele não integrar a chamada população permanente, se ele não for naturalizado, porque o conjunto de habitantes que tem relação estável com o Estado, diz a Convenção Interamericana, é aquele que integra a população permanente. Isso se dá por nacionalidade. E nacionalidade, acabamos de falar aqui, ou é do brasileiro nato, no nosso caso Brasil, ou é do brasileiro naturalizado. Mas a situação do português é um pouco diferente, porque ele acaba tendo uma certa relação estável por conta da chamada quase nacionalidade. Já o estrangeiro, que não se encontra em nenhuma dessas duas últimas situações, ele precisa pelo menos estar numa situação regular, ainda que não permanente, perante o Estado brasileiro. Então ele precisa ter um visto, né? A primeira hipótese. Quando ele tem o visto, o simples visto lhe concederá, durante o período de permanência dele no Brasil, no prazo que o visto autoriza, os mesmos direitos e garantias individuais que o brasileiro nato e o naturalizado. Isto é muito importante porque estamos falando aqui sobre proteção de direitos fundamentais também a ele estrangeiro. Então, os direitos fundamentais do nosso artigo 5º da Constituição aqui acabam beneficiando o estrangeiro que se encontra, ainda que numa situação não permanente, portanto, numa situação transitória perante o Brasil. Bom, nós podemos ter vários vistos. As 5 classes de vistos que nós temos são o visto de visita, o visto temporário, o visto diplomático, o visto oficial e o visto de cortesia. Este último que é normalmente concedido em virtude de alguma passagem excepcional de algum integrante da política internacional que está no Brasil ou de algum agente diplomático que vem para o Brasil e obtém este visto temporariamente para fazer alguma coisa, algum empresário de alguma empresa transnacional, enfim, alguma situação mais específica, aí há o oferecimento do chamado visto de cortesia. O procedimento que diz respeito à situação de irregularidade do estrangeiro, porque o visto dele venceu, ou porque ele não renovou o visto, ou porque o visto é cancelado por qualquer outro motivo, como aquele que eu apontei há pouco para vocês, da prática de algum crime, é um procedimento administrativo que correrá no Ministério da Justiça. E o ministro da Justiça, então, por si ou através de alguma entidade delegada do próprio Ministério, definirá esta situação da permanência ou não do estrangeiro no país. Mas o estrangeiro, ele pode também pedir asilo no Brasil. Então, vou pular aqui o item B, porque o item B acabei de falar há pouco para vocês, no caso do estrangeiro obter a naturalização por conta de residência provisória e de residência definitiva. Vamos falar do direito de asilo. Ah, sim, uma pergunta aqui. Caso de extradição no Brasil, eu já vou falar sobre isso, Amanda, sobre extradição. Deverá ser feito mediante a HC no STJ? Sim. Eu já vou explicar exatamente como funciona a ideia básica da extradição.
O direito de asilo, ele decorre do fato de um estrangeiro estar se sentindo perseguido individualmente em seu país de origem. Tá? Então, o Professor, direito de asilo... Pois não. o senhor pode ir mais devagar, por gentileza? Posso, claro, Douglas. Quem está falando? É o Pedro? Pedro. Isso, Isso, obrigado, Pedro. professor. Eu que agradeço, porque a gente precisa ter esse toque de vocês. Então, peraí, Tá certo, obrigado. diante até mesmo desse toque do Pedro, talvez eu esteja um pouco animado demais hoje, eu abro para alguma pergunta. Eu acho que é importante a gente então fazer aquela pausa para pergunta assim, porque talvez eu esteja falando assim com tanta naturalidade que esteja falando rápido demais mesmo. Então, com relação a essas questões, vamos fazer uma síntese para que para que eventualmente a gente supere alguma pergunta que vocês estejam assim na garganta querendo falar, mas não conseguem falar. Então, vamos fazer uma síntese. Primeiro, o que estabelece que uma população é permanente é o critério de nacionalidade. Segundo, o critério de nacionalidade do direito brasileiro é do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado nos termos da Constituição Federal. Tá? Aí, terceiro, nós temos a situação dos estrangeiros, né, que não estão naturalizados, que é a situação que eu estou falando aqui para vocês. Deu para entender a sequência, então, que eu adotei? Por favor, podem fazer pergunta tanto no chat quanto no áudio, pessoal. Não há problema Professor, eu nenhum. tenho uma pergunta. Pois Pedro, não? tem uma pergunta. O senhor poderia... Eu sei que o estrangeiro ele pode prestar concursos públicos normalmente, só que tem alguns cargos que ele não pode prestar concurso. Sabendo-se que para ele prestar concurso público ele já tem que ter a nacionalidade, certo? Sim, ele já tem que estar naturalizado. E Exatamente. o senhor consegue me dizer quais são os cargos? Mas mesmo naturalizado, ele não poderá assumir as funções públicas naqueles casos que eu mencionei há pouco. Deixa eu então voltar aqui à imagem, Pedro, para ver se eu ajudo aqui na resposta. Os casos são estes. Presidente da República e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, não poderá ingressar na carreira diplomática, não poderá ser oficial das Forças Armadas e também não poderá exercer o cargo de ministro da Defesa. Essas impossibilidades, elas existem mesmo que o estrangeiro seja naturalizado. Tudo bem, Pedro? Sim, sim, perfeito, professor, obrigado. Nada. O Lucas está fazendo uma pergunta aqui. Esses estrangeiros não naturalizados não fazem parte da população permanente, certo? Certo, porque eles não têm uma relação de permanência. A relação deles pode ser até de transitoriedade, desde que eles estejam regulares em território brasileiro. Então, percebam a situação. Agora, isso que eu estou falando para vocês, de maneira geral, para os estrangeiros, não se aplica aos portugueses, pelos benefícios que há da chamada quase nacionalidade que o Tratado da Amizade traz. Outra pergunta? É só um segundinho, gente, que deu um problema aqui. Só um segundinho mesmo. Sei extremamente rápido, tá?
Pronto, pessoal, desculpe, acabei de ter que resolver um probleminha rapidinho, mas já foi resolvido, tá? Então, como eu estava falando para o Lucas, então, o estrangeiro, enquanto não estiver naturalizado, ele tem que estar numa situação regular, porém de natureza transitória, né? Então, essa situação regular de natureza transitória é a que eu estava falando há pouco para vocês, né? Ele tem que ter um visto. E esse visto pode ser de uma das categorias normais, o visto de visita, o visto temporário, que aí não é simplesmente visita, mas ele é concedido para situações excepcionais, inclusive para iniciar em algum emprego, ou para jornalistas que vêm ao Brasil cobrir determinadas matérias. O visto diplomático, que normalmente é concedido por relações de diplomacia do Brasil, né, com outros agentes diplomáticos, o visto oficial, que é o visto do governo mesmo, o visto governamental, e o visto de cortesia, que é o visto de convite, que é um visto excepcional e bem casuístico, esse mais arbitrário por conta da autoridade pública, né? Essa que é a situação do estrangeiro. Se ele não estiver naturalizado, e se ele não for português para se beneficiar da quase nacionalidade, ele tem que estar em situação transitória, porém regular, em território brasileiro. Outra pergunta? Posso seguir, então? Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu tinha mutado, agora desmutei. Então tá bom. Obrigado. Bem, então, há uma questão bastante interessante com relação a esse problema do estrangeiro, que é a questão do asilo, né? O estrangeiro ele pode pedir asilo quando ele se sentir perseguido individualmente pelo governo do seu estado de origem, né? Essa perseguição deve ser o grande motivo para que o Brasil conceda o asilo. O asilo pode ser de duas categorias. Nós temos o asilo diplomático, que é feito no próprio território aonde o estrangeiro está presente, aonde ele nasceu, aonde ele sempre viveu, e aí ele pede asilo à autoridade brasileira que está ali no exterior. Então ele se dirige à embaixada brasileira ou ao consulado brasileiro ou à agência diplomática brasileira que está ali e pede o asilo diplomático. E esse asilo diplomático, então, é um primeiro passo de proteção do Estado brasileiro para aquela pessoa, até que se verifique o que está realmente acontecendo. Mas o estrangeiro ele também poderá pedir o asilo territorial. O asilo territorial ele poderá ser concedido pelo Brasil pelo prazo de até 2 anos, que será prorrogado por igual período enquanto durar o motivo do pedido de asilo, né? Então, se o Brasil entender que há realmente uma perseguição individual àquela pessoa de ordem política, uma perseguição do governo, ele poderá conceder a esta pessoa o asilo diplomático na área diplomática brasileira do país onde aquela pessoa se encontra, ou o asilo territorial, autorizando que a pessoa venha para cá e permaneça aqui, sempre, obviamente, prestando as contas ao governo brasileiro, por conta de renovação do asilo que eventualmente seja necessário. A Karen está falando, seria o caso da Síria e da Venezuela? Sim, há várias pessoas que vieram da Venezuela para o Brasil e que pediram o asilo territorial, inclusive, afirmando-se perseguidas pelo regime Hugo Chávez e agora, mais recentemente, pelo regime Nicolás Maduro. O exemplo da Karen está correto, sim. E o Brasil ele recebe algumas pessoas nessas situações e o Brasil ele trabalha de uma forma muito alinhada com as convenções internacionais no que diz respeito a esses institutos.
Eu falei aqui do direito de asilo, eu vou falar em seguida do refúgio, eu vou falar ainda da situação do apátrida. Tá? O Matheus está perguntando, teoricamente, quando a situação se normalizar, eles precisam voltar? Sim, eles precisariam retornar ao seu país de origem, porque a motivação do asilo deixa de existir, a menos que aí eles queiram pedir naturalização. Aí se inicia o processo de naturalização. Mas a questão do asilo, ela não significa naturalização. O asilo simplesmente significa proteção à vida e à incolumidade, à integridade física e psíquica daquele indivíduo. Tudo bem, pessoal? A matéria é bem interessante, né? E tudo isso decorre do elemento constitutivo do Estado, que é se saber se aquele estrangeiro ele integra a população permanente ou não. Se ele não é naturalizado, ele não integra. Quanto tempo pode durar o asilo? A Carolina está perguntando. O tempo de duração do asilo que o Brasil adota, nos termos, inclusive, de Convenção Internacional, é de 2 anos. E pode ser prorrogável a cada 2 anos. Então, não existe um tempo máximo de concessão do asilo, Carolina. O que existe é uma revisão periódica da situação para se verificar se ainda há um motivo para que o asilo continue sendo concedido. A ideia é que o asilo não seja perpétuo, obviamente. Então, a pergunta, Carolina, faz muito sentido. A ideia é que o asilo seja concedido, porém, no tempo mínimo possível. Só que a motivação que gerou o asilo, ela não pode ser descartada para pura e simplesmente não se conceder mais asilo. Então, realmente, a revisão é feita periodicamente. Quanto ao asilo, tudo bem, pessoal? Então, vamos agora passar para o refúgio. O estrangeiro ele pode também, sem manter relações permanentes com o Brasil, porque o asilado também não integra a chamada população permanente, o asilo, o estrangeiro pode pedir o refúgio. No caso do refúgio, a situação é um pouco mais drástica do ponto de vista de coletividade, porque o motivo não seria uma perseguição individual a apenas aquela pessoa por conta de um governo que transitoriamente representa um determinado Estado. Mas seria uma perseguição racial, uma perseguição religiosa, uma perseguição por conta até mesmo da origem da nacionalidade dessa pessoa, por exemplo, um naturalizado naquele país que passa a ser perseguido por grupos que ali existem, ou até mesmo amando ou com o estímulo do governo local que assume o Estado, ou até mesmo por questões de opção política. Então, nesse caso, se fala em refúgio. A pessoa deverá demonstrar não a situação meramente individual dela, mas que se trata de uma situação de uma comunidade para que ela possa ser considerada refugiada, né? Inclusive, há muitos venezuelanos que acabam alegando não o pedido de asilo, mas o pedido de refúgio em razão da opção política deles, que seria eventualmente uma opção política que colocaria a vida deles em risco. Isso é motivação, sim, para se conceder o refúgio. O Brasil recebe refugiados não apenas da Venezuela. Estamos dando o exemplo da Venezuela porque foi, inclusive, a pergunta que foi feita aqui sobre o caso da Síria e da Venezuela, né? Mas o Brasil recebe refugiados também de outras partes do mundo. Refugiados do Oriente Médio, refugiados da África, e o Brasil tem realmente cumprido com todas as normas internacionais que ele abraçou nesse sentido. Isso é muito importante. Bem, só que o estrangeiro, mesmo que ele esteja em situação regular, ele terá que deixar o Brasil se ele cometer algumas faltas consideradas graves pela legislação brasileira. Se ele estiver em situação irregular, ele será deportado. Então,
o estrangeiro que está em situação irregular, ele deverá ser deportado. É a figura jurídica da deportação, porque ele não está amparado pela lei brasileira a permanecer em território brasileiro. Mas, se o estrangeiro cometer crime doloso, e aí, mesmo que ele seja naturalizado, percebam vocês, e esse crime doloso tiver pena privativa de liberdade, e esse crime doloso for considerado grave perante a legislação brasileira, então não é qualquer crime doloso, mas é um crime doloso que realmente acaba gerando um interesse nacional sobre essa situação. Esse estrangeiro ele poderá ser expulso. Expulsão o que é? Expulsão é a retirada forçada de um estrangeiro porque ele cometeu alguma falta considerada grave pelo direito brasileiro. Uma possibilidade é esta que acabei de me referir, a prática de crime doloso com pena privativa de liberdade. Normalmente, o Ministério da Justiça apenas acaba expulsando esse estrangeiro se o crime doloso com pena privativa de liberdade é um crime de natureza grave. O que seria de crime de natureza grave? Associação ao tráfico, latrocínio, roubo, crime de roubo, esses crimes são considerados mais graves. Né? Também deverá ser expulso o estrangeiro que comete crime contra a humanidade. Isto se dá porque o Brasil ele é signatário do Estatuto de Roma de 1988, que arrola os crimes contra a humanidade e que são de julgamento do Tribunal Penal Internacional, do TPI. Com relação à expulsão, há uma pergunta aqui, mas já foi até respondida, e respondida corretamente. No caso de expulsão, o estrangeiro ele não poderá retornar ao Brasil. Ele apenas poderá retornar no Brasil em caso de deportação, desde que ultrapassado um período mínimo estabelecido pelo governo brasileiro, e ele terá que fazer um pedido de regularização para entrar no Brasil com um visto. O estrangeiro expulso ele não poderá mais retornar ao território brasileiro. Já na extradição, nós temos uma situação que se tornou muito famosa aqui no Brasil alguns anos atrás, do pedido de extradição feita pelo governo italiano do Cesare Battisti, que teria sido processado perante a justiça italiana por crime comum. Mas o Cesare Battisti pediu asilo aqui no Brasil sob a alegação de que, na realidade, ele estaria sendo vítima de perseguição política do governo italiano. E essa situação demorou muitos anos para ser resolvida aqui no Brasil, porque não é uma situação fácil de resolver. E as pessoas começaram a apoiar ou criticar a decisão do presidente da República na época, que era o Lula, e apoiar e criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal à época, que, num primeiro momento, manteve o asilo concedido a Cesare Battisti e depois acabou reformando a sua decisão anterior, permitindo-se a extradição, que foi consumada no início do governo Jair Bolsonaro. Então, essa situação da extradição é uma situação que diz respeito ao envio do estrangeiro que cometeu crime no exterior. É justamente o caso do Cesare Battisti, para ali cumprir a pena. Para que possa ocorrer a extradição, é necessário que o fato do qual a pessoa foi acusada de cometimento de crime seja considerado crime nos dois países, nos dois estados. E não é necessário que já tenha ocorrido uma condenação ou mesmo o trânsito em julgado desta condenação. Para aqueles que são calouros, trânsito em julgado é uma expressão que diz respeito a uma sentença que não cabe recurso. Então, não é necessário que haja condenação já proferida. É necessário que a infração
seja de natureza grave, como eu falei para vocês, e que ela não esteja prescrita. Como é que se dá a extradição? A extradição é um processo que é administrativo na primeira etapa e na segunda etapa é judicial. É administrativo por quê? Porque o governo do outro país requer ao Brasil para que o presidente do Brasil analise a situação. Há muitos anos, não é a presidência da República quem faz diretamente isso, mas por delegação é o Ministério das Relações Exteriores, que analisa a situação e leva o caso para o Supremo Tribunal Federal decidir a respeito. Por isso que no caso do Cesare Battisti, houve essa posição inicial do Lula e depois a posição do Supremo Tribunal Federal. Depois uma segunda posição do Lula e a mudança de posição do Supremo Tribunal Federal, que culminou com a extradição determinada pelo atual presidente da República, pelo Jair Bolsonaro. Há uma pergunta aqui feita pela Karen: se o Brasil não tivesse permitido a extradição, a Itália poderia nos obrigar a fazer mesmo assim? A partir do instante em que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro verifica que os pressupostos legais da extradição estão preenchidos, Karen, a extradição ela deve ser realizada. Isso quer dizer que o Brasil ele não examinará a questão do mérito em si. É justamente o que foi feito pelo Supremo. O Brasil não entrará no mérito do pedido de extradição. O Brasil ele apenas verificará se os requisitos da extradição estão preenchidos. Um dos requisitos é que o caso não seja um caso de perseguição individual ou de perseguição coletiva, porque aí nós teríamos realmente o asilo, que foi inicialmente dado a Cesare Battisti, ou teríamos a situação de refugiado. Então, o Supremo teve que afastar essa ideia de asilo para analisar os requisitos seguintes, que são os requisitos que eu acabei de falar para vocês. Então, caso fosse a manutenção do asilo diplomático, o Brasil poderia manter o asilo diplomático e não restaria outra opção para a Itália, a não ser, no máximo, tentar contornar a situação diplomaticamente com o Brasil ou até mesmo proceder a alguma reclamação de ordem política perante a sociedade internacional. Né? Realmente, nesse tipo de situação, se o Brasil preenche os pressupostos de admissibilidade ou inadmissibilidade da extradição, isso é o suficiente. Não compete ao Brasil julgar o caso, até mesmo porque o caso já está sob julgamento da Itália, porque o crime, no caso, foi cometido em território italiano. Os dois últimos tópicos aqui, agora, com relação ainda ao estrangeiro, são o da transferência de execução de pena e o da entrega de nacional ou estrangeiro. Vamos, então, falar da transferência de execução de pena. O crime cometido por brasileiro no exterior, ele se submete às leis do território onde o brasileiro cometeu o crime. Isso, talvez, os veteranos tenham visto naquela parte geral do direito penal. Mas, em direito internacional, nós temos uma situação que é um pouco mais ampla, percebam vocês. Em virtude de tratados internacionais, que são tratados internacionais, como também são os tratados referentes à expulsão e à extradição que eu mencionei aqui, o Brasil pode solicitar que o brasileiro condenado perante justiça estrangeira cumpra a pena aqui em território brasileiro. Para que isso ocorra, bastará que o outro Estado concorde com o pedido. O outro Estado também deverá apenas analisar a questão sob a perspectiva formal e não sob a perspectiva de conteúdo, né? Porque o Brasil não vai discutir essa perspectiva de conteúdo, ele vai cumprir a pena. É isso que o Brasil pede quando pede
transferência de execução da pena. E, se esse Estado concordar, então, será expedida a sentença estrangeira para ser analisada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Por que para ser analisada pelo STJ? Porque toda lei, ato, declaração de vontade ou sentença estrangeira só tem efeitos no Brasil quando passa pela análise do Estado brasileiro. E a sentença estrangeira, ela tem que ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, para que, então, o Superior Tribunal de Justiça, verificando que essa sentença não viola a soberania nacional, não viola a ordem pública e também não viola os bons costumes brasileiros, essa sentença pode ser executada no Brasil. Então, não adianta o Brasil tentar pedir que seja executada a pena, por exemplo, de morte da brasileira que foi condenada anos atrás, eu não me lembro em qual país exatamente da Ásia Menor, se foi no Vietnã, no Camboja ou na Tailândia, não me recordo. Ela foi condenada à pena de morte. E aí houve uma série de gestões do governo brasileiro para conseguir fazer com que esta pessoa condenada naquele país retornasse ao Brasil. Só que o Brasil não tinha nem condições de pedir a transferência de execução da pena, e mesmo assim pediu. E por que não tinha condições? Porque no direito brasileiro a pena de morte não existe. Ela é, aliás, proibida expressamente pelo artigo 5º da Constituição Federal. E aquela pessoa brasileira acabou sendo executada, cumprindo a pena, então, no outro país. Também tem o caso da Cláudia Cristina Sobral, que está sendo lembrada aqui pela Bruna. Exatamente, bem lembrado, Bruna, bem lembrado. A Cláudia Cristina estava em que país, Bruna, você se lembra? Eu não me recordo o país que ela foi condenada. Nos Estados Unidos mesmo? Nos Estados Unidos. Bem, então, vejam, fica uma situação difícil nesse tipo de caso, né? Ainda com relação ao dever de sair do Brasil, existe uma última questão, que é a entrega de nacional ou de estrangeiro para julgamento perante o Tribunal Penal Internacional. Aí é tanto de nacional como de estrangeiro. Pouco importa se é brasileiro nato, se é brasileiro naturalizado, ou se é estrangeiro que está aqui regularmente, mas comete algum crime contra a humanidade. Neste caso, o Tribunal Penal Internacional pode solicitar ao governo brasileiro que qualquer pessoa, brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, seja transferido, seja entregue à sua jurisdição para ser julgado por esta Corte Internacional, que é o Tribunal Penal Internacional. Alguém tinha falado, professor, eu só estava precisando terminar isso e terminei. Como o terrorismo, Karen, exatamente. O terrorismo é considerado também crime contra a humanidade, exatamente. Normalmente a gente acaba lembrando do terrorismo, acaba lembrando do crime de genocídio, que é um outro crime que também existe no direito internacional, né? Pois não, Amanda, pode perguntar. Sem problemas. Aí, para terminar a população permanente, só falta discutirmos a situação dos apátridas, tá? Professor. Oi, Amanda. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ocorre a expulsão do estrangeiro, como que é feito esse procedimento? É a Polícia Federal que retira? Como que são os trâmites disso? A deportação é pela Polícia Federal. A expulsão, a Polícia Federal, ela acaba detendo aquele estrangeiro que está em situação irregular, mas fica na dependência de uma decisão administrativa em inquérito próprio no Ministério da Justiça. Então, o trâmite é a Polícia Federal através do delegado de Polícia Federal no que diz respeito à deportação. Já na expulsão, o trâmite, a Polícia Federal detém a pessoa, mas tem que haver uma decisão
do Ministério da Justiça em inquérito administrativo. Tá bom? Tudo bem? Amanda? Posso escrever no chat, sim. Espera aí. Então, vamos lá. Deportação, Polícia Federal. Então, a Polícia Federal já verificando que há situação de irregularidade, ela detém aquele estrangeiro e incumbe a Polícia Federal tomar todos esses trâmites para deportá-lo. Tá? O delegado da Polícia Federal, então, acaba se comunicando, obviamente, com o Ministério das Relações Exteriores, estabelecendo essa situação e concretizando os atos de deportação. Já no que diz respeito à expulsão, nós temos um inquérito administrativo. Tá? E esse inquérito administrativo é no Ministério da Justiça. Bem, para terminarmos essa primeira parte da aula, eu vou falar da situação dos apátridas. Os apátridas, eles não são refugiados e não são asilados. Os apátridas são pessoas que não têm nacionalidade. Vejam que absurdo, né? Eu falei para vocês na aula da semana passada, quando estava falando sobre população permanente, que o artigo 15 da Declaração da ONU de 1948 estabelece que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Isto é uma declaração internacional, extremamente importante. Todavia, esta regra não se aplica aos apátridas. Os apátridas são pessoas sem nacionalidade e basicamente por duas situações. A primeira situação, ou porque ela é descendente de uma pessoa cujo estado de origem não reconhece a nacionalidade por laços familiares, nascido em território de estado que não reconhece a nacionalidade pelo local de nascimento. Então, percebam a situação. João nasceu no estado A. O estado A não reconhece nacionalidade pelo local de nascimento. Aí vocês vão perguntar, isso existe, Senise? É extremamente raro. Mas vamos supor que a pessoa nasça no estado do Vaticano. O estado do Vaticano não reconhece nacionalidade pelo local de nascimento. É extremamente raro esse tipo de situação, mas existe. E aí, quando ela invoca a nacionalidade por laços familiares, por conta do local, do território em que os pais nasceram, o estado em que os pais nasceram não admitem o ius sanguinis. Então, essa pessoa, coitada dela, sem problema nenhum, sem nenhuma perseguição, mas pelo simples fato do local, do território em que ela nasceu não lhe dar nacionalidade e o território do local em que os pais nasceram não otorgaram os sanguinis, ela não tem nacionalidade. Então, essa é a primeira hipótese de apatridia, de pessoas sem nacionalidade. A segunda hipótese é uma hipótese que já é mais comum. É a da pessoa que renunciou à nacionalidade de origem por perseguição ou motivo político. Então, esta pessoa acaba sendo forçada pelo Estado a renunciar à nacionalidade. Há situações assim, por incrível que pareça, em que o governante de plantão determina para aquela pessoa que, se ela não quer sofrer penas mais severas, ela deverá renunciar à sua nacionalidade. Então, nesse tipo de caso, que é o mais frequente, nós temos uma maior quantidade de apátridas. Nós temos algumas convenções sobre apátridas que foram firmadas pelo Brasil junto com a sociedade internacional. Não apenas a Declaração da ONU de 48. Eu coloquei aqui 3 dessas convenções. Há outras, mas as 3 mais importantes são essas. A Convenção sobre Apátridas de 1954, a Convenção sobre a Nacionalidade das Mulheres Casadas de 1957, por conta daquelas mulheres que eram
simplesmente largadas pelos maridos em vários estados e que perdiam, inclusive, qualquer registro de nacionalidade e não tinham sua nacionalidade. Isso, infelizmente, ocorre em alguns estados orientais. E a Convenção sobre Redução dos Casos de Apatridia, de 1961. Que direitos, fundamentalmente, essas três convenções reconhecem? Primeiro, reconhecem que todo apátrida tem liberdade de religião. Reconhecem que todo apátrida, enquanto estiver acolhido por um Estado, e o Brasil é o caso também, há vários apátridas no território brasileiro, deverão ter igualdade de direitos com os nacionais no que diz respeito à educação, à assistência pública, a alimentos, a direitos trabalhistas, se o apátrida tiver emprego registrado em carteira, e também a direitos adquiridos que o apátrida traga consigo. Ele também deverá ser tratado em igualdade de direitos com os estrangeiros, no que diz respeito ao acesso aos bens, ao acesso ao emprego e ao exercício de alguma profissão liberal. Tem direito de acesso ao judiciário e direito à identidade oficial. Isso quer dizer que o apátrida tem direito a ter um registro nacional de estrangeiro aqui no Brasil. Tá? Então, percebam, o apátrida ele não está também em situação permanente perante o Estado brasileiro. Então, nem apátridas, nem refugiados, nem asilados integram a chamada população permanente. Acabei tudo que eu tinha para dar sobre população permanente em nível de graduação. E eu quero perguntar se vocês têm alguma questão ou se podemos dar um intervalo para seguirmos com o estudo do segundo elemento constitutivo do Estado, que é o território. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixo aqui parar. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? No caso dos apátridas, eles podem pedir a nacionalidade? No caso do Brasil? Sim, Karen. Na verdade, todas as pessoas que se situam nesse estado provisório, desde que estejam regularizadas perante o Brasil, poderão, superado esse estado provisório, ou ainda durante ele, se não houver problemas maiores com relação às pessoas em território brasileiro, elas podem solicitar a naturalização. Mas percebam vocês que para a naturalização há aqueles requisitos que a lei de imigração coloca, né? Que eu mencionei para vocês. Os 15 anos, se a pessoa mantém residência aqui no Brasil, mas não fala e nem escreve em língua portuguesa, ou os 4 anos, se ela escreve e fala língua portuguesa e mantém residência efetiva aqui no Brasil. Como provam ser apátridas? A pergunta do Matheus é bem interessante, porque a prova, às vezes, não é fácil, a prova da apatridia. Se a pessoa ela é apátrida, ela tem que, no caso de renúncia, demonstrar que renunciou à nacionalidade. Isso cai e como cai no exame de ordem, Gustavo? Essa matéria que vocês estão tendo comigo cai muito em exame de ordem, ou naquela questão ou duas questões de direito internacional, que cai em exame de ordem, ou em direito constitucional, vejam vocês. E essa matéria normalmente é mais dada pelo professor de direito internacional, porque eu estou falando aqui não apenas do artigo 12, como vocês puderam reparar, eu falei de vários conceitos, de vários elementos que não são do direito constitucional, mas que gravitam o direito constitucional, né? Então, a prova da apatridia, ela tem que ser feita com a renúncia da nacionalidade. E o que acaba acontecendo na prática, já acabando de responder essa questão do Matheus, é que o governo brasileiro precisa estar em contato com outro governo para a confirmação da renúncia, mesmo que a pessoa apresente o documento que demonstre essa renúncia, né? Às vezes a pessoa não tem nem o documento, às vezes a pessoa tem o documento.
Já com relação àquela situação mais diferente da pessoa que nasce em um território que não reconhece a nacionalidade e o soli, e os pais nasceram em um estado que não reconhece a nacionalidade e os sanguíneos, a situação também é complicada, porque essa pessoa ela vai ter que apresentar os documentos, e esses documentos exigirão uma averiguação do governo brasileiro para a confirmação da situação dela de apátridia. Tá bem? Outra pergunta? Então vamos dar o nosso intervalo. Daqui 15 minutos estamos de volta para falar do território. Tá bom, pessoal? Até já, então. Ou mesmo se não quiser, eu falo. Não.